Isaías, capítulo 49. Crianças até 11 anos. Pode ir para o departamento infantil para cultuar o Senhor. Aleluia. Vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou estar lendo aqui na NVI. Escutem-me, vós, ilhas, ouçam vocês, nações distantes. Antes de eu nascer, o Senhor me chamou. Desde o meu nascimento, ele fez menção de meu nome. Ele fez de minha boca uma espada afiada. Na sombra de sua mão, ele me escondeu e me tornou uma flecha polida e escondeu-me na sua aljava. Ele me disse: Você é meu servo, Israel, em quem mostrarei o meu esplendor. Mas eu disse: Tenho me afadigado sem qualquer propósito. Tenho gastado minha força em vão e para nada. Contudo, o que me é devido está na mão do Senhor, e a minha recompensa está com o meu Deus. E agora, o Senhor diz: Aquele que me formou no ventre para ser o seu servo, para trazer de volta Jacó e reunir Israel a ele mesmo, pois sou honrado aos olhos do Senhor, e o meu Deus tem sido a minha força. Ele diz: Para você é coisa pequena demais ser meu servo, para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta aqueles de Israel que eu guardei. Também farei de você uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até os confins da terra. Amém? Vou repetir o versículo 6 que diz: Isso é o Senhor falando. Para você é coisa pequena demais ser meu servo, para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta aqueles de Israel que eu guardei. Também, diga, vamos ler juntos aí. Também farei de você uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até os confins da terra. Amém? Deixa aí marcado e vá lá para Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado. E assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Amém? Vou ler mais alguns versículos para poder a gente depois começar a juntar as pecinhas. Aproveita que está aí em Mateus e vai lá para o capítulo 17. Mateus, capítulo 17. Versículo 1. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um monte alto.
Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento, apareceram diante dele Moisés e Elias conversando com Jesus. Então, Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, fareis 3 tendas: uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Amém? Vamos começar a juntar essa primeira parte. Nós lemos Isaías 49, Mateus capítulo 5 e lemos Mateus capítulo 17. Nas 3 leituras que nós fizemos, tem uma palavra específica, ou um termo específico do Senhor ao nosso respeito. Para ninguém ficar caçando o que é, eu vou logo dizer: vós sois luz. Põe a mão assim, ó, no seu peito e diga: eu sou luz. Eu sou luz. O que é luz? Luz é a ausência de treva. O que é treva? Treva é a ausência de luz. Treva é a ignorância, é a maldade do ser humano. Mas a luz é a verdade. A luz, falando dessa luz, que aqui a gente clareia para que a gente possa enxergar, ela vai expandir a nossa visão ao ponto de que, se tivesse tudo apagado e algo tivesse sujo ou fora do lugar, a gente não conseguiria enxergar. Mas quando a luz está acesa, é fácil a gente detectar uma sujeira ou um problema. Tem um cântico de Davi, lá no livro Não Precisa Abrir, lá em 2 Samuel, Davi, no capítulo 22, ele está fazendo um cântico de gratidão a Deus, porque ali Davi estava livre dos seus inimigos, mas no meio de todo aquele cântico, de toda aquela narrativa, lá no versículo 29, Davi diz: Tu, Senhor, és a minha lâmpada, ilumina as minhas trevas. Mas a gente acabou de ler o profeta dizendo que nós somos luz. Não é qualquer pessoa que falou. É o próprio Senhor dizendo: é pouco para você ser meu servo. É pouco para você restaurar o povo de Israel, a casa de Jacó, mas eu ainda te farei luz para as nações. Jesus, quando a gente leu em Mateus, no capítulo 5, é Jesus dizendo: vós sois a luz do mundo. É Jesus quem está mostrando que nós somos a luz. E quando a gente vê no capítulo 17 de Mateus, que é aquele encontro da transfiguração, quando Pedro testemunha, o céu desceu. Porque foi isso que aqueles apóstolos viram, o encontro de céu com terra. E Pedro diz: Senhor, bom estarmos aqui. Vamos construir uma tenda. Eu posso fazer uma para Moisés, uma para Elias e uma para o Senhor. E a gente fica aqui. Irmãos, tem coisa melhor do que você estar junto de pessoas que comungam da mesma fé? Não. Você passa o dia todo. Você pode estar trabalhando, você pode estar limpando a casa do Senhor, você pode estar cozinhando, você passa o dia todo. E é maravilhoso. E quanto mais você está pertinho, mais você quer estar mais pertinho. Toda terça-feira a gente tem a reunião de intercessão. A gente chega aqui em torno de 3 e pouca, 4 horas,
E aí a gente começa a conversar para depois começar a reunião. Mas a gente fica das 4 até as 8, 8h30, 9 horas. E quando a gente está, já sai suspirando para a outra terça-feira, onde a gente vai se encontrar novamente. É maravilhoso. É um grupo onde uma cuida da outra, onde uma, como diz a irmã, não solta a mão da outra. Isso é tremendo. Isso é comunhão. Isso é bíblico. Isso é cristão. Só tem um porém. Se a gente fica só nisso, a gente se torna uma panelinha. E aí é muito bom a panelinha. Porque na minha panelinha eu só vou botar o tempero que eu quiser. Eu não boto o tempero de outro. Na minha panelinha só entra quem eu gosto. Na minha panelinha não pode vir ninguém diferente. Porque, não gostei muito de você. E a gente tem o hábito de querer tomar conta do divino. É o humano armando as suas próprias tendas. Porque quando Pedro dá, uau, céu na terra, vamos fazer tenda e ficar aqui? É muito bom a comunhão entre os irmãos, é maravilhoso, porque a gente diz que o outro está bonito, que está cheiroso, que cortou o cabelo, que não cortou, o sapato está novo e a gente detalha tudo. Mas isso não é bíblico, somente isso não. Isso é maravilhoso, mas a gente não pode parar aqui. Porque se a gente para nisso, a gente está fazendo o mesmo que Pedro. Vamos construir uma tendinha e ficar todo mundo aqui. É muito bom na minha casa, quando estamos só nós 4. Mas quando a gente vai receber visita, eu trabalho. E agora, né? Os dois já são homens, então um trabalha, o outro vai para curso e vão para a faculdade. Então sobra para mim e para quem? E para o pastor. Mas a gente diz, a gente é uma equipe, a gente é uma equipe. Eu faço uma coisa, ele faz outra, faz outra. Mas na hora que a gente recebe as visitas, oh, mas e quando a visita chega de repente? Vós sois luz. Hoje a gente vai sair daqui com essa consciência. Vós sois luz. E o mundo está em treva. A gente tem uma visão distorcida de nós mesmos. E aí a gente encontra alguém com um problema e a gente faz o quê? É muito grave a sua situação. Eu falo já com você. Aí, um zap, né, para a pastora ou para o pastor. Posso passar seu número para uma pessoa que está com um problema muito grande? Como assim? Vós sois luz. Por que a gente quer sempre passar para o outro? Se alguém aqui ganhar uma bolada, ninguém vai me dar o dinheiro, né? Ninguém passa para o outro. Não, né? Não. Se a gente ganha um prêmio, se a gente ganha um presente, a gente não passa para ninguém. Mas do problema que eu tenho, ou que eu encontro alguém com um problema que pode ser dentro da minha própria casa, que pode ser na minha vizinhança, no meu trabalho, na minha faculdade, eu quero empurrar para o outro resolver. Sabe por quê? Porque problema dá problema para resolver. Resolver os nossos já dá problema. Imagine resolver o problema dos outros. Vai perder seu belo sono. Você vai ter hora que todo mundo vai estar sentado almoçando e você, a sua comida vai esfriar. Porque o outro está chorando, desesperado, você tem que parar para orar. Eu estou falando porque eu vivo isso. A minha casa é treinada para viver isso.
Outro dia, um dos meus filhos não chegava em casa e eu disse: que hora é essa? Por que não chegou? E a gente tem um aplicativo onde todo mundo sabe onde está todo mundo. E eu olhei, esse menino está tanto tempo parado aqui, por quê? Aí liguei: está fazendo o quê, meu filho, aí parado? Mãe, eu chego já em casa, viu? Eu acho bom. Eu estou resolvendo aqui um negócio. Ele estava com um amigo de faculdade que estava jurando que Deus não existia e ele mostrando por A mais B. O caminho é esse, meu amigo, não tem outro caminho. Outro dia a gente vai dormir. Por que você não foi dormir, meu filho? Aí virou o celular e disse: é bronca, mãe, é bronca que eu estou resolvendo. Pois resolva, meu filho, para poder dormir. Aí ele disse: se fosse a senhora. Eu disse: amanheceria o dia. Ele disse: então, eu disse: se vire. Boa noite, Deus abençoe que eu vou dormir. Porque vós sois luz. Luz dissipa a treva. E por que a gente quer tomar conta do divino? Vamos construir tendinha e ficar todo mundo que está bom demais. Porque quando a gente convive com os problemas de casa, a gente não precisa se misturar. Não, eu já tenho tanto problema. Ai, eu já tenho que me preocupar com alimentação, com dinheiro. Eu vou lá me meter no problema dos outros. Abra sua Bíblia, Isaías capítulo 42. Isaías 42, versículo 6 diz: eu, o Senhor, 42, 6. Eu, o Senhor, chamei para a justiça, segurarei firme a sua mão. Eu o guardarei e farei de você, como diz sua versão. A minha diz: um mediador para o povo e uma luz para os gentios, para abrir os olhos aos cegos, para libertar da prisão os cativos e para livrar do calabouço os que habitam na escuridão. Meus irmãos, nós fomos alcançados com essa tão grande salvação. Não dá para a gente comer só o nosso pratinho e deixar os outros para lá. Não, mas eu não tenho nada a ver com a vida do meu patrão. Como não tem? Não, mas o meu amigo de trabalho, ele é das trevas. Pois ilumine as trevas dessa criatura. Ah, mas o meu vizinho, problema do seu vizinho. Mostra a ele que você é luz. Porque onde a luz chega, a treva tem que ser dissipada, meu irmão. Nós precisamos voltar a viver como Cristo. Porque é muito bom e confortável viver unidos os irmãos. Oh, como é bom e agradável. O problema é: e você vai para o céu sozinho, é? E você não se preocupa com os outros, não, além do seu próprio umbiguinho? Senhor, salva meu filho, minha nora, meu netinho. Ai, Senhor, vai ao encontro do meu filho que está querendo namorar. Ô, Jesus, salva minha mãe, meu pai. E é só a sua redondeza, a sua tribo, o seu território. E o dos outros? Nada? Aí você está num ponto de ônibus, tem uma pessoa, muitas vezes, pronta para tirar a vida. Você pode ser a luz para tirar ela desse calabouço e você não faz nada. Irmãos, isso é tão sério. A Bíblia, em Isaías 49, diz: eu te chamei desde o seu nascimento. Ele faz menção do nosso nome. Mas aí o próprio profeta diz: mas eu disse, eu tenho me afadigado e achado que não vale de nada.
Como não vale de nada? Esse é o troféu, vou dizer, mais prazeroso que você pode ter. É você ver uma vida que grita desesperada hoje por uma separação, o marido que foi embora, e com 15 dias depois, essa mesma pessoa abre a boca e diz: o meu marido saiu, mas eu estou orando e ele vai voltar. Não tem mais o desespero de 15 dias atrás. Tem um posicionamento de alguém que entendeu: Cristo é superior a tudo. Mas por quê? Porque entendeu sozinha? Não. Porque alguém dedicou tempo. Alguém gastou seu tempo. Alguém parou, em vez de estar na internet assistindo um videozinho, piadinha, isso e aquilo. Não é receita, é isso, é aquilo. Pode ser o que for. Está ali, parando o seu tempo para tirar uma vida de um lugar que não deveria estar. Nós estamos vivendo muito confortavelmente, apesar de todas as lutas e tribulações. Mas a gente ainda não chegou na perseguição. E quando chegar, o que é que a gente vai fazer? Desistir do evangelho? Irmãos, a coisa é séria. É muito séria. É você estar no seu local de trabalho e entender que, de repente, aquela pessoa que está lá mal-humorada está com algum problema. A gente foi... Eu não sei onde foi que a gente estava e a gente foi comprando um sorvete. Mas a moça que nos atendeu, ela nos atendeu tão pessimamente. Eu estava a certa distância e meu filho comprando e eu olhando para ela. Assim, quase jogando assim, abre a boca que eu jogo. Foi quase assim. E eu de longe olhando, eu disse, meu Deus, o que aquela vida está atravessando? Aí meu menino chegou perto de meu filho chegou perto de mim e disse, mãe, a senhora viu a ignorância daquela mulher, não sei o quê. Aí eu disse, vi. Eu disse, ela não está bem, né? Mas como a gente estava apressado, porque tinha uma pessoa doente com a gente, então a gente tinha que correr para casa. Mas eu fui no meio do caminho orando. Deus, em nome de Jesus, eu não sei o que é que ela está passando, mas tu sabe. Estende a tua mão, socorre aquela vida, acalma aquela alma, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. E saí orando, até chegar em casa, eu estava orando por aquela vida. Mas não é só orar, irmãos. É a gente esticar a tendinha da gente. Porque Pedro disse, quer que faça uma tendinha para nós três aqui, para vocês três? Em outras palavras, né? Faça uma tendinha para vocês três e como eu estou aqui, né? Eu fico por aqui mesmo. Não é assim que a gente gosta? Não, olhe, só a gente, não precisa ninguém saber. Por quê? Porque quando chega um diferente, causa estranheza, desconforto. Aperta, a gente tem que dividir o pão. E a gente não gosta disso, a gente gosta de comer muito. A gente quer tudo para a gente, para a gente, para a gente, para a gente, para a gente. Mas Jesus quer sempre que a gente olhe para o outro. Porque, afinal de contas, a gente é o quê? Diga, eu sou luz. Nós somos luz. E como é que eu sou luz? Vou ver alguém em trevas e não vou iluminar essas trevas. Irmãos, é inadmissível que a gente esteja num ambiente e ele não mude. Ah, mas nem todo mundo vai querer. Problema de quem não quiser. Eu tenho que fazer o meu papel. Eu tenho que ser o melhor onde o Senhor me confiar está. Ou vocês acham que Deus nos salvou só para a gente estar aqui todo domingo se reunindo? Porque é bom demais. Hashtag valeu nova vida. Irmãos,
Vocês não acham que Deus nos salvaria só para a gente vir e glória e aleluia, né? Ele nos salvou com um propósito. E o propósito está sempre nele. Para ele. Tudo voltar para ele. Tudo tem que redundar nele. Porque é ele quem tem que ser glorificado. É ele quem tem que ser honrado. É ele quem tem que ser reverenciado. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso à medida do que eu vou propagando luz na escuridão de outro. Enquanto eu estava estudando, eu estava me lembrando o meu histórico de salvação. Uma avó paterna que tinha Jesus e orou muito pela gente que eu digo assim, a minha casa, a família, o meu pai, pela minha mãe, pelos meus irmãos. Aí Deus foi fechando o cerco. Eu fui estudar com 2 crentes bem radical. Eu estudava com uma crente meia sola. Sabe o que é crente meia sola? Né? Ela é muito crente na igreja. Fora da igreja, o diabo diz assim, é nós, amiga. Porque o diabo fazia farra com aquela vida. Mas aqueles 2 crentes de verdade, pregavam para mim sem cansar. O tempo inteiro, o tempo todo. E oravam com afinco. Então, tinha a minha amiga Silene, que ela dizia, eu ainda vou ver você servindo a Jesus, viu, Ruth? Aí eu dizia, amém, amém. Porque, afinal de contas, meu histórico é de igreja. Eu sou, desde criança, coroinha. Eu era ajudante de padre, de freira. Eu cresci nesse ambiente. E ela dizia, eu vou ver você servindo a Jesus. E eu dizia, amém, amém. Até que minha mãe começa a me evangelizar. Suave e delicada, mas as orações dela foram bombas na minha cabeça. E eu estou aqui. Mas não só foi alguém orando. Foi orando e mostrando luz sobre as minhas trevas. E quando eu me converti, a minha vida foi assim. Pluf. E aí eu decidi. A luz me alcançou, tem que alcançar meu marido. Tem que alcançar meus filhos. Tem que alcançar. E hoje a gente vê a nossa casa, nossos irmãos, sobrinhos. A gente já está vendo muitas gerações na frente, tudo se rendendo a Cristo e servindo ao Senhor. Esse é o poder da luz, irmãos. A luz dissipa a treva. Luz desfaz a escuridão. Luz desmonta o projeto de Satanás. Abra sua Bíblia no capítulo 26 de Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo 26. Vamos ler a partir do versículo 15. Então perguntei, Saulo perguntando a Jesus, quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor, sou Jesus, a quem você está perseguindo. Agora levante-se, fique em pé. Eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu o envio, para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim.
Amém? Aí fica claro o seguinte: Jesus não salvou Saulo só para livrar a igreja que ele amava. Porque quem foi Saulo? Perseguidor dos cristãos. Aprovava o assassinato dos evangelistas. Aí Jesus chega, vou salvar o Saulo para poder deixar minha igreja bem confortável. Não. Ele diz, eu lhe salvei, Saulo, com um propósito. Você é minha testemunha. Você sabe o que é ser testemunha? Testemunha é alguém que viu, que ouviu e que vai falar a verdade. A gente é muito convidado para ser testemunhas de casamento. E é claro, né? Quando a gente recebe o convite, a gente se sente lisonjeado, honrado. Mas vai não vai. A gente aceita os convites, aí diz, a gente vai. Obrigada, e recebe o convite e tal. Aí passam uns dias, aí o Senhor diz, pode devolver o convite. Recentemente a gente viveu isso. E eu passei 3 dias de tormento. Porque era alguém que a gente muito amava. Como é que a gente devolve um convite desse, meu Deus? Meu Deus, 3 dias eu orando secreto, sem comentar nada com o pastor. Depois de 3 dias de oração, a coisa só aumentava e o Senhor, não, não e não. Ok, tá certo. Maria, vem cá, por favor. Desculpe, irmãos. Foi só para organizar uma coisa aqui. E aí, depois de 3 dias de oração, eu me sentei com o pastor e eu disse, eu tenho um assunto para tratar. Aí ele disse, tá, é o quê? A gente já tinha comprado o presente, estava tudo bonitinho. Eu disse, eu tenho 3 noites 3 madrugadas que eu passo atormentada. Eles, com o quê? Eu disse, com o convite do casamento. E o que é que tem? Convite de crente. Família crente, tudo crente. E a gente foi testemunha do noivado. Os padrinhos de honra era a gente. E eu disse, vou devolver o convite. E eu procurei a noiva e ela, não, pastora, tudo bem, está tudo certo, tudo certo. Mas com pouco tempo depois, o casamento que não aconteceu foi desfeito. Porque o noivo não era fiel. E ela tomou a decisão mais certa da vida dela. Mas o que é uma testemunha? E aí, quando tudo veio à tona, eu disse para o pastor, eu disse, olha aí, Deus não ia me deixar comungar com aquela situação de treva. É isso que a luz consegue fazer. A luz vai me caminhar para você não viver nas trevas. O Senhor diz para aquele homem que o perseguia, que perseguia a igreja. Ele diz, eu o livrarei do seu próprio povo, enviarei os gentios. Para quê? Para abrir os olhos e para convertê-los. Ele não nos salvou só para nos salvar, irmãos. Ele nos salvou porque ele tem um propósito. É muito bom a gente estar muito bem, obrigado, travando só as nossas guerras pessoais.
Problema dentro de casa, com o marido, com o filho. Aí muitas vezes briga antes de vir para o culto, mas chega no culto, está todo mundo sorrindo, todo mundo tranquilo. E eu estou dizendo isso porque hoje eu vi uma postagem onde a filha dizia assim, a mãe adorando toda, e ela disse, minha mãe depois de quebrar a casa toda. E eu disse, o pior é que muitas vezes a gente faz isso. A gente sai de casa tudo atacado, mas chega na igreja, fica todo mundo santo, maravilhoso. Mas para que nós fomos salvos? Só para nós mesmos? Qual é o impacto que estamos causando nas vidas? Ah, não, mas isso é para evangelista. É para quem sai para evangelizar, pregar. Aonde é que tem isso? Na minha Bíblia não tem isso. Na minha Bíblia não tem. Adianta, volta aí, capítulo 13 de Atos. Capítulo 13, versículo 47. Vou ler do 46. Então Paulo e Barnabé lhes responderam corajosamente: era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus, uma vez que a rejeitam e não se julgam dignos da vida eterna. Agora nos voltamos para os gentios, pois assim o Senhor nos ordenou. Eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. A palavra do Senhor se espalhava por toda a região. Mas os judeus incitaram as mulheres religiosas de elevada posição e os principais da cidade. E provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do seu território. Estes sacudiram o pó de seus pés em protesto contra eles e foram para Icônio. Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. O fato de você e eu cumprirmos aquilo que o Senhor nos chamou, não quer dizer que a gente vai estar só desfrutando de bons perfumes e boas comidas, não. Vai ter perseguição, vai ter perturbação, vai ter guerra? Vai. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 6. 2 Coríntios, capítulo 6. Diz assim, 6:1. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Pois ele diz, eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Aí veja o que Paulo vai relatar. Não damos motivos de escândalo a ninguém em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Ao contrário, como servos de Deus, recomendamos-nos de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimentos, privações e tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza, conhecimento, paciência e bondade, no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade, no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, por honra ou por desonra, por difamação e por boa fama, tidos por enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo muitos outros, não tendo, mas possuindo tudo. Aleluia! É essa consciência que nós temos que ter.
O fato de eu ir cumprir o ID de Jesus não quer dizer que a minha vida vai estar perfeita. Aí você pode dizer, mas como é que eu vou falar aí? Mas como é que eu vou pregar aí? Não, deixa eu organizar a minha vida e depois eu saio para cuidar da vida dos outros. Que dia que é para eu lhe enterrar mesmo? Quando vai ser seu culto fúnebre? Queridos, vocês nunca ouviram dizer mais bem-aventurada coisa é dar do que receber? Quantos de nós oramos tantas vezes por nossas situações pessoais, familiares, aquilo que está dentro da nossa casa que a gente quer resolvido, e não se resolve? E ora e jejua, e faz, e acontece, e faz voto, e se consagra, e jejua de novo, e jejua de novo, e nada muda. Por que será? Porque quando eu dou, o próprio Senhor vem. A minha vida não estava em perfeita ordem quando eu comecei a acompanhar a gente. A gente é tudo lindo, maravilhoso, nós 4. É a família perfeita. Tem dias que a gente quer pegar um no pescocinho do outro. Mas tudo em amor. Mas com perfeição, sem perfeição, é o que Paulo diz. Em tribulação, Paulo termina dizendo, não tendo nada, mas possuindo tudo. E ele diz, enriquecendo a muitos. Porque muitas vezes você vai estar acompanhando alguém, tirando alguém da escuridão, das trevas, do calabouço onde a pessoa está. A pessoa começa a ter entendimento de fé, ela vai assumir o seu papel em Cristo e a vida dela vai, E você diz, e a minha ainda está aqui, Jesus? Mas você vai ter o prazer de ver o seu discípulo prosperando. Eu outro dia, uns anos aí atrás, meus filhos eram meninos. Teve uma semana que foi assim, a gente estava no supermercado, meu Deus, eu queria tanto encontrar você, não sei o quê. Ai, meu Deus, onde é que você está, meu amor? Ah, eu fui ordenada pastora. Ah, que bênção. Aí encontrava outro. Ah, onde é que você está? Ah, sou pastor agora. E encontrava outro. E sempre as pessoas chegavam perto dos meninos e diziam, a sua mãe e o seu pai cuidou da gente. Aí, num belo domingo, a gente, depois de um lanche, a gente encontra um casal. Quando eles nos viram, vieram nos abraçar, beijaram. Aí ela chegou para eles e disse assim, o seu pai e a sua mãe cuidaram de mim, meu filho. Olha, agora ele é pastor, eu sou pastora, a gente coordena a igreja. Não sei o quê. Até aí, tudo bem. Entramos no carro, o pastor já tinha sido ordenado pastor. Eu não. Quando entramos no carro, aí meu filho caçula disse assim, mãe, a senhora está com algum problema. Aí eu fiz. Olhei para trás, eu disse, por quê? O que foi que eu fiz? Tem algum problema. A gente precisa descobrir. Vamos nos juntar para orar. Aí eu disse, e o que foi que eu fiz? Aí virei mais ainda para trás, eu disse, qual é o problema? Tem alguma coisa errada, muito errada na sua vida. Essa semana, todo canto que a gente estava, encontramos gente que a senhora cuidou. Todo mundo já foi ordenado pastor. Começar pelo papai. Só a senhora que não é. Então, a senhora tem problema. Eu disse, eu nunca tinha pensado dessa forma. Eu disse, mas como eu não estou acaçada de ser ordenada pastora, para mim está tudo bem. Eu estou aqui só para cuidar de vida. Não, eu vou orar, porque Deus há de revelar qual é o seu problema. Aí eu ri.
né, considerei a fala da criança, que era criança, menino, faz coisa de menino. Mas nunca isso me incomodou. Vi muitos serem ordenados pastores. Eu cuidei de muitos pastores, eu ainda ovelha. Não é mérito meu, é mérito do Senhor. Mas não tem esse negócio, não, é o jeito de cada uma, né, pastor? Não, é não. É não. Todos nós fomos chamados para ser luz. Deus não disse, essa escala daqui é luz, essa não é luz. Não. Vós sois luz. E ele diz, por meio de quem hei de ser glorificado. E o que a gente está fazendo? Só construindo tendinha para a gente. Para a nossa família, para a nossa casa. E onde é que fica o reino? Isaías 61. Eu estou caminhando para o fim. Porque eu espero fielmente que as nossas estruturas de tenda comecem a serem desmoronadas. Eu quero que você leia Isaías 61, mas leia em voz alta. Vamos lá, todo mundo, Isaías 61, pode ler na sua versão. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para manifestação da sua glória. Presta atenção no versículo 4. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas, que têm sido devastadas de geração em geração. Até aqui. Quando nós olhamos para o nosso Deus, em Gênesis, no capítulo 1, a gente vai ver. No princípio era caos, treva. E aí a Bíblia mostra que ele diz o quê? Haja, 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 haja. E ele começa a formar tudo, transformando treva na mais perfeita harmonia. Desde que eu me converti, quando eu me deparo com Isaías 61, é muito maravilhoso, do 1 até o 3. Mas quando você dá de cara com Isaías 61, versículo 4, eu fiz desse versículo minha meta de vida. Restaurarão as cidades que há muito estavam destruídas ou devastadas. São as nossas vidas, irmãos, que há tanto tempo estava arruinada, e o Senhor entra e muda. E começa a transformar todas as coisas. E começa a mudar tudo. A questão é, o que eu estou fazendo? Porque esse é o legado que eu quero deixar. Eu não quero deixar um legado que eu tenho um filho formado nisso, o outro formado naquilo, que o meu filho faz aquilo, que o meu filho é conhecido. Não, o legado que eu quero deixar é: eu trabalhei, eu me cansei, eu me gastei, eu fiquei sem dormir. Mas eu olho para as vidas que eu acompanhei e vejo elas transformadas. Porque não é para trazer as medalhinhas do bom escoteiro sobre a minha. Não, bota aqui no meus ombros, bota aqui. Não, irmãos. Não. É um legado que é deixado, porque uma mulher que eu pego hoje, que sofre com adultério, que sofre com abandono, amanhã ela vai cuidar de outra, que nunca vai chegar na minha mão.
Você já pensou que você pegar uma pessoa devastada porque um marido foi embora e ela toma a decisão de quê? Quero ir embora. Quero jogar tudo para o alto. Vai jogar nada. Vamos embora. Vamos. Não, não aguento. Ah, aguenta. Eu digo que eu tenho 2 braços bem gordinhos, porque mesmo eu magrinha, meus braços são gordinhos quando eu estou magrinha. É para o seguinte, eu seguro aqui e vamos. Quando não dá, eu boto na frente e eu empurro. Quando eu canso de empurrar, eu venho puxando, mas não solto. Não tem acordo. Na minha história, não tem esse negócio de mulher morrendo de chorar. Ai, eu quero morrer. Vai morrer nada. Vai morrer não. Porque se for para ter casamento restaurado, vamos restaurar. Se for para separar, vamos ter a melhor separação. Mas vai viver o melhor de Deus. Isso é homem, isso é mulher, isso é menina, isso é qualquer pessoa. Porque eu entendo que eu sou luz. Como é que eu vou deixar uma vida arruinada, devastada? Você ter a imagem de uma cidade depois de uma guerra, irmãos. Como é que fica? Os escombros estão lá. Neemias viu, soube da situação. Viu não? Soube da situação. Oh, Jerusalém está assim, está assim, está assim. Neemias chorou. Ficou como doente. Neemias jejuou. Mas depois Neemias faz o quê? Se levanta e vai reconstruir Jerusalém. Porque na hora da dor, o que a pessoa quer, seja dor do que for, dor de perda de alguém que morreu, dor disso, dor daquilo, dor do que for. O que é que a pessoa que está com dor quer fazer, meu irmão? Chorar de dor. É normal. Não é normal eu deixar a pessoa morrer de chorar de dor. Porque tem tempo de choro, mas tem tempo de parar de chorar. Mas o grande problema é, não, eu já estou com muito problema. Não quer problema dos outros, não. Eu tenho um lema de vida. Problema só é problema se você não resolver. Problema existe para ser resolvido. Esse negócio de dizer, não, mas o que a gente vai fazer? Não é a vida do outro. Eu ouvi uma frase. Na hora que eu ouvi, eu respirei fundo, eu disse, não, peraí, eu vou entender os dois lados, os dois lados. A pessoa disse, quando eu terminar de pregar, não me peça oração, porque os seus problemas são seus. Você vai resolver os seus problemas, eu não tenho nada a ver com os seus problemas. Mas está certa? Não está errada, não. 100%? Ah, não. 50% certa. Uma moça que vai atrás de um rapaz que não é cristão. O que é que eu tenho a ver com isso? Se ela se enganchou com ele, arrumou um bucho. Está grávida. Ela foi ensinada que não pode, mas ela foi. Eu tenho o que a ver com esse problema? Nada. Vai resolver seu problema. Mas tem o outro lado. Menino faz coisa de menino. E aí, aquele que muitas vezes se envolve com o errado, é porque de repente ninguém chegou para dizer assim, ei, você vai cair num buraco, viu? Você abra seu olho. Porque a grande questão é o seguinte, não, eu não quero me envolver não com seu problema não, Val. Fica aí mesmo com ele. Porque é mais fácil. É beijo, a paz do Senhor, te amo, meu irmão, vou orar por você. Irmãos,
O vou orar por você é complicado. Porque o que é oração? Orar mais ação. Nós precisamos entender isso. Todo tempo não. Mas eu acho que a grande maioria aqui já recebeu muitas vezes um zapzinho meu. Como é que você está? Está tudo bem por aí? Quando não é uma ligação, quando terminar o culto, quero orar por você. Por quê? Porque se no meu espírito um alerta acende, eu não vou ser culpada do sangue inocente. Mas nós precisamos sair dessa letargia que estamos vivendo. Nós temos um legado a deixar para outra geração. E é esse aqui. Reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros. Renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Pessoa e lugar. O que tem mudado onde você mora? Eu, essa semana lá no nosso conjunto, a prefeitura passou limpando tudo, capinando tudo, mas nós temos um vizinho, que eles trabalham muito, e eles fizeram um serviço e ficou lá, uma metralha na frente da casa. Ali junta todo tipo de bicho peçonhento. E a gente não via nenhuma movimentação por parte dos vizinhos em quererem remover aqueles entulhos. Quando eu vi o funcionário da prefeitura, aí, eu disse para o pastor, ai meu Deus, eles estão limpando a rua. Funcionário, quando está limpando a rua, se você disser, eu dou um trocado, você limpa ali, eles vão lá e limpam. Mas esse não é o caminho que eu ando. Aí eu disse para o pastor, no nome de Jesus, Deus vai tocar no coração desse rapaz. Ele vai tirar aquela metralha dali. E a porta do vizinho vai ficar limpa e perfeita. Aí ele disse, amém que seja, né? Amém, amém, amém. Eu nem tinha visto. Aí quando foi hoje, aí o pastor disse, você viu, né? Não, ontem. Você viu, né, que tiraram a metralha da calçada do vizinho. Aí eu, obrigado, meu Deus. Tem situações que a gente vai só orar. Tem situações que a gente vai ter que chegar e dizer, vizinho, vamos limpar aqui? Porque isso é jogar luz onde só tem escuridão.